Mas olha só, já estamos aqui com o professor Pedro Serrano, constitucionalista, jurista, escritor. Muito bem-vindo, Pedro, tudo bem? Bom dia, Felipe, Renato, Dri, tudo bem? Salve, Pedro. Salve, Pedro. Olha só, queremos muito te ouvir, né, sobre essa matéria da Folha, que tenta e faz uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, de que ele não atuaria, que ele atuaria fora dos ritos do judiciário. O que você achou dessa matéria? Eu acho um alarido exagerado que está tendo o caso. Sabe? É evidente que cabem críticas à eventual conduta do ministro, mas não dele individualmente. As grandes críticas que podem ser feitas, e têm sido feitas por alguns grandes criminalistas, no fundo, a gente tem que fazer, nesse momento, nós temos que sempre lembrar o momento que nós vivemos, a gente não usar o direito para destruir o direito, para a gente não degenerar o direito e a democracia, porque nós estamos no momento em que há esse risco. A democracia corre risco e o próprio sistema de proteção de direitos corre risco, de sistema de direitos e garantias. Então, eu já falei em muitas situações aqui que é necessário fazer a crítica da crítica. Ou seja, a gente tem que localizar geográfica, historicamente, a crítica e tentar entender ela e refletir a respeito. Né? Uma das formas mais ingênuas que os juristas têm nesses momentos de degeneração do direito e da democracia, e se observa isso na ascensão do nazismo, por exemplo, na década de 30, etc., uma das formas mais ingênuas que os juristas têm é reduzir a reflexão nesses momentos à técnica. A Arendt fala isso, né? Quer dizer, que a banalidade do mal surge quando a gente abre mão da capacidade de refletir. Se você pegar a reflexão dela, que vem desde a origem do totalitarismo, você substituir a reflexão pela técnica é uma das formas de você fazer surgir o autoritarismo, e o que ela chama de mal banal, né? Então, é possível você fazer uma crítica à conduta do ministro no sentido de que nós estamos perante um certo agir inquisitorial que é inadequado ao modelo que a Constituição determina que se deva seguir de processo penal. Só que essa crítica não deve ser feita ao ministro, como tem sido feito por alguns criminalistas. Deve ser feita ao sistema jurídico brasileiro, a todos os tribunais e a todos os juízes. O processo penal brasileiro tem diariamente sido interpretado, vamos dizer, de uma forma inquisitorial pela nossa jurisprudência, o que atenta realmente contra os direitos humanos, os direitos fundamentais, as garantias, e a própria racionalidade do processo. Só que isso é um cotidiano na justiça brasileira. Se for para anular os processos aí do ministro Alexandre, tem que transformar essa decisão com efeito geral e botar na rua a maior parte dos nossos presos, terceira maior população aprisionada do mundo. Se for para ser isonômico, cumprir a Constituição no tocante ao direito de igualdade. Porque, na realidade, não é um problema do ministro ter uma postura mais inquisitorial, é um problema do sistema de justiça. Então, por exemplo, tem várias críticas feitas ao fato de haver produção de prova de ofício. Está na lei isso. E a lei foi considerada constitucional. Eu acho inconstitucional a lei. Eu acho que juiz não deveria produzir, mesmo inquérito, nunca prova de ofício. Mas está na lei, foi considerada constitucional, o sistema de justiça inteiro usa, só na situação do ministro Alexandre que isso vai merecer crítica. Quando você isola a crítica nele, você está querendo se utilizar da crítica ao modelo inquisitorial não com finalidade de acabar com ele, de melhorar os direitos e garantias para a maioria das pessoas. Você está querendo usar essa crítica para anular casos de crimes graves cometidos contra a democracia e estimular o novo cometimento desse tipo de crime na política brasileira. É isso que você está fazendo, a título de um discurso bonitinho, de garantir os direitos, pela boa técnica. Então, a crítica pode e deve ser feita, mas ela tem que ser bem localizada. O sistema de justiça merece crítica, né? E nós temos a maior parte dos nossos inquéritos policiais e processos penais nulos por essa mesma razão.
Aí eu concordo. Aí tudo bem. Aí vamos liberar 800 mil pessoas que estão presas, vamos fazer algo isonômico para a sociedade como um todo, vamos garantir mais civilidade no processo, vamos anular tudo. Mas tudo mesmo. Porque senão fica uma crítica isolada, como se fosse o ministro Alexandre adotando uma conduta excepcional, né, diferente da rotina, né, do cotidiano do judiciário, quando não é isso. Então, a minha primeira crítica é a crítica da crítica. Não se pode, nesse momento em que há risco da democracia, se fazer uma análise meramente técnica do direito. É necessário fazer uma análise constitucional, teórico, política e filosófica. Não dá para você simplificar a crítica, reduzir ela ao técnico, como se o problema fosse meramente técnico, quando não é. Agora, com relação ao problema estritamente técnico, francamente, a conversa era entre assessores, não era um diálogo entre o juiz e a parte, né? Não havia... As provas eram públicas. O próprio ministro poderia coletar. O ministro não produziu provas, ele produziu relatórios, relatos sobre as provas que eram públicas, estavam publicadas nas redes, etc. O próprio ministro poderia coletar diretamente as provas, porque ele não as produziu. Ele não foi chamar o depoimento de ninguém, coletou na casa do cara, secretamente, sei lá, não. Não mandou invadir a intimidade de ninguém, as provas estão aí, estão colocadas a nível público. Então, não houve produção estritamente de prova, ele produziu um relatório, com relatos a respeito do que está posto publicamente, só para que formalmente constasse nos autos. Ah, mas houve modo de produzir um relatório. Se for pegar esse tipo de preciosismo, é o que eu falei, vamos anular todos os inquéritos e processos penais no Brasil, porque quem atua no cotidiano da justiça sabe como ela funciona. Então, pode haver até alguma irregularidade, mas não suficiente para gerar nulidades, né? Então, eu acho que é óbvio que, como eu falei, cabe crítica ao sistema processual penal brasileiro, que é inquisitorial, atrasado, medieval, né? Mas não que dizer que esse caso é algo excepcional, apegamos. Querer comparar, então, com a Lava Jato é um absurdo. A Lava Jato produziu algo muito mais intenso em termos de inconstitucionalidade, de imoralidade, de atentado aos direitos humanos. Ela produziu processos penais de exceção, que tem uma aparência de ser um processo penal que segue a lei e a Constituição, mas no seu conteúdo material é um agir político, tirânico, de persecução ao inimigo. Pessoas foram presas para confessar. O juiz combinou decisão com o Ministério Público o tempo inteiro. O juiz determinou a condução de depoimentos, induziu a produção de provas, coletando delações, orientando como se deveriam fazer delações e depoimentos em juízo. Tudo com uma finalidade de orquestrar uma aparência para impedir Lula de ser candidato em 2018 e prendê-lo. A finalidade maior era essa. As delações eram manipuladas, né? As pessoas eram presas para fazer delação, o único jeito que tinha de sair da cadeira era denunciar alguém do PT ou do Lula, uma liderança política de esquerda. Isso é real, não estou falando nada que é absolutamente diferente de eventual conduta, vamos dizer, inconstitucional do ministro Alexandre, porque teve uma interpretação inquisitorial da lei, porque isso é feito no processo penal brasileiro todo dia, não é que é correto fazer isso, mas não tem nada de exceção. Não tem nada de função ou finalidade politizada, ideológica. Trata-se da forma como ele, inclusive, interpreta o processo penal nos outros casos dele, e como a corte interpreta. Né? Por exemplo, produção de prova de ofício. Está escrito num artigo do Código de Processo Penal que é possível o juiz produzir antecipadamente provas de ofício. E esse artigo foi considerado constitucional. Eu acho inconstitucional, mas a jurisprudência aceita como constitucional e aplica. Então não está fazendo nada fora. Não é o caso do Moro, que ficou inventando tipo penal para condenar o Lula. Né? E inventou mesmo, porque a defesa, ao apresentar os embargos de declaração contra a decisão do Moro, o Zevinha, a Valesca, o Roberto, quando eles apresentaram, a resposta do juiz Moro foi
foi de que realmente não havia provas com relação ao Lula na relação do apartamento com a Petrobras, que era o que ele era acusado, e o tempo inteiro ele se defendeu disso. Né? Aí condena ele num artigo, numa promessa futura que estaria implícita, o que não é previsto em lei, que não foi objeto do processo. Isso é exceção. A finalidade era política. O tribunal, o TRF4, julgou o caso do Lula apressadamente. O revisor julgou um processo que tem mais de 80 mil páginas em 6 dias. Não dá tempo de ler o processo. O relator, em 40 dias, um processo dessa complexidade, tudo para quê? Para produzir a decisão antes da eleição, para torná-lo inelegível. Essa que foi a função, quer dizer, foi um agir político. Querer comparar isso, processos penais de exceção da Lava Jato, com um debate que é histórico no direito brasileiro, sobre se o judiciário deve ter uma postura mais inquisitorial ou não, etc. Querer confundir as coisas. Então, todo o processo penal brasileiro, todos os inquéritos e processos penais têm que ser anulados, porque todos são interpretados de forma inquisitorial pelo judiciário. Só que daí assumam com coragem, liberta as 800 mil pessoas presas no Brasil. Anulem todos os inquéritos e processos penais brasileiros até agora. Né? Ou seja, a crítica tem que ser feita onde ela pode e deve ser feita, que é o sistema de justiça. O sistema de justiça brasileiro funciona mal no sentido da garantia de direitos. Né? E o ministro Alexandre nada mais fez do que reproduzir isso nas suas decisões, como o Supremo inteiro faz, como o STJ faz, como os tribunais de justiça fazem, como os juízes de primeiro grau fazem, no Brasil inteiro. Né? Um ou outro não, claro, tem exceções, mas são exceções. Né? Cumprir a Constituição no direito penal brasileiro, na justiça criminal brasileira, é exceção. Então, eu creio que, francamente, há que se ter cautela nesse momento. Ficar dando um extremo alarido em conversas de assessor, quer dizer, veja, tanto o ministro Alexandre ocupa 2 cargos, de ministro Supremo e ministro TSE. É correto ocupar os 2 cargos? Se é correto ou não é outro debate. A Constituição determina isso. A Constituição que determina. O ministro Alexandre não estava, como foi falado, no Supremo Tribunal Federal, conduzindo um processo penal, pelo que eu entendi. Né? Ele estava conduzindo um inquérito, uma investigação. Né? Se ele pode ou não conduzir, também é um debate longo que foi feito, mas o Supremo aceitou que ele pode. Né? Antes desse vazamento, dessas conversas todas. Né? A justiça eleitoral é muito mal compreendida pela imprensa e pelas pessoas em geral. A justiça eleitoral não é só judiciário. Ela não exerce só função jurisdicional, ela exerce também uma função administrativa, de regulação e poder de polícia das eleições. O juiz pode agir de ofício, pode investigar de ofício. O importante da justiça eleitoral é garantir eleições limpas, lisas, né? E, na época, havia todo um movimento, inclusive na internet, de querer golpear as eleições e a democracia brasileira. E é papel da justiça eleitoral investigar isso sim. E se ela se defronta com condutas que não apenas ofendem as eleições, mas ofendem o Estado democrático de direito, isso é crime. Tem que comunicar para a autoridade competente. Aí a autoridade, ele mesmo no Supremo que está investigando, ele vai mandar um ofício para ele mesmo? O ofício é uma comunicação entre autoridades. Entre autoridades. É ele com ele mesmo. Né? Ministro Alexandre, por favor, veja aí, junte tal relatório. Assinado ministro Alexandre. É evidente que não, né? Ele falou ontem, seria no mínimo esquizofrênico, né? Mandar eu para ofício para mim mesmo. E os assessores, nós temos que lembrar, qual que é o problema que tem um assessor dele no Supremo, falar para o assessor dele no TSE para fazer um relatório? Nenhum. O assessor está falando em nome dele, o assessor é longa-manos dele, o assessor não exerce jurisdição, mesmo que seja juiz. Assessor é assessor. Fala em nome do ministro, quando recebe ordem para isso. É o ministro mandando o seu assessor do TSE fazer o relatório. E isso é totalmente possível. E vejam, é um relatório. As provas não foram estabelecidas pelo relatório. O relatório só relata, para poder constar da papelada que está lá andando. Né? Então, realmente, eu tenho essas críticas a fazer. Eu acho que houve um excesso, como se estivéssemos perante um escândalo no sentido jurídico e moral, quando não há nenhum nem outro. Né? Pedro,
Eu também temos absoluta concordância em tudo isso, né? Aí eu fico buscando, como jornalista, a origem disso, porque o que me interessa é saber por que isso saiu com esse alarido todo. Porque, de fato, se alguém chegasse com uma matéria dessa aqui na Fórum, eu brinquei aqui outro dia, que aprendi logo cedo como editor, lá nos anos 90, que você precisa ter, para vender uma boa pauta, você precisa de 5, 6 palavras. Né? Tipo, desvio, o Bolsonaro vendeu joia nos Estados Unidos, joia do governo. Tá? Dito. Se você me traz essa pauta e fala isso, um editor do New York Times dizia, escreva no verso de um cartão de visita. Se couber ali, ela é boa. Se não couber, esquece. A pauta da Folha não se explica nem no primeiro título, que eles não falam em ilícito, não falam em ilegalidade, eles apelam lá para um simulacro de ilegalidade, é uma coisa bizarra, esqueci até o termo. Fora do rito. Fora do rito. Você lê a matéria, você tem que ler 2, 3 vezes para tentar entender. No meu caso foi assim, pelo menos. Não estou ambientado com essas coisas que é fora do rito, como é que funciona. E ela saiu, tomou grandes proporções, foi para o Jornal Nacional e levou um ex-ministro do Supremo e ex-ministro da Justiça, o Nelson Jobim, a escalar um pedido de impeachment, a sinalizar que isso poderia levar ao impeachment do Xandão, do Alexandre de Moraes. Interesses poderosos devem estar por trás disso, né, Pedro? Olha, eu não tenho a menor dúvida que tem aí interesses agindo, né? Interesses, eu diria, do ambiente da política e da economia. Exatamente. Claro, isso parece que sim. Mas essa é uma análise... Eu estou dizendo, não é você, mas o Nelson Jobim é sócio hoje do BTG Pactual, para quem... mas nem sei se é isso, mas... Assim, não, eu acho o ministro Jobim um cara não só respeitável, um grande jurista, o jeito que marcou a história política brasileira, né? Sem dúvida. Não tenho críticas a fazer a ele. Acho que ele foi um pouco exagerado na crítica inicial. Ele deve estar refletindo agora ao analisar melhor o caso, creio. Porque não é possível, quer dizer, são assessores conversando do mesmo ministro, né? Falando, o cara tá bravo lá, vamos fazer logo o relatório. Isso é papo normal de dia a dia. E assim, você não tem ali um diálogo entre ministro e advogado, ministro e procurador da República, ou entre assessor do ministro representando o ministro em uma parte do processo ou do inquérito, investigado. Não tem nada disso. Não tem corrupção, não tem... É motivo... O que tem de equívoco nisso, como eu falei, é um aspecto geral do modo inquisitorial como se conduz o processo penal no Brasil, mas é no Brasil. A Folha quer fazer uma matéria correta, faça uma matéria sobre como funciona o sistema de justiça brasileiro, o sistema de justiça criminal, no tocante à questão do modo inquisitorial como as coisas são conduzidas aqui no país, a forma injusta com que se prende pessoas preventivamente, essa questão da produção de provas de ofício, como o juiz atua muitas vezes como acusador em vez de juiz, acumula funções de investigador e de juiz, quer dizer, como nós não temos ainda o juizado de instrução estabelecido, isso é um atraso civilizacional intenso, né? Como tudo isso é contrário à Constituição, vamos fazer uma crítica ao sistema de justiça brasileiro. Isolar essa crítica, como se o ministro Alexandre fosse o único que praticasse condutas inquisitoriais no Brasil, é uma forma de querer destruir os direitos e não de fazer valer. Porque daí a função da crítica, é por isso que eu falo da crítica, você tem que ver qual a finalidade da crítica. A finalidade da crítica não é fazer valer os direitos, a finalidade dessa crítica é derrubar alguns inquéritos para estimular o golpe no país, para estimular o ataque à democracia. Para ficar claro para as pessoas que você pode sim atacar a democracia, você pode sim ir lá e quebrar o Supremo, que no fim tudo se resolve se você for de extrema-direita. Se você for de esquerda, não. Se você for do MST, não. Duvido que se fosse inquéritos do MST, a Folha estava fazendo esse alarido todo. Duvido. Porque gente do MST foi presa com base na Lei de Segurança Nacional, em plena democracia, a Folha não soltou uma linha de escândalo. Quer dizer,
tem lado, esse debate tem lado. Me desculpe o jornalista Glyn, hoje ele é um homem da extrema-direita. Ele tem lado, essa gente tem lado, essa crítica tem lado. É isso que nós temos que observar. Houve um ataque grave à democracia brasileira, uma tentativa de golpe de Estado, que foi interrompida, dentre outras coisas, pelo agir do Supremo Tribunal Federal. Quando se isola a crítica do Supremo Tribunal Federal por vícios que são de todo o sistema de justiça, está se procurando é uma finalidade política, ideológica, de livrar a extrema-direita e não de resolver o problema de direitos no Brasil. Porque se fosse para resolver o problema de direitos no Brasil, nós estaríamos falando em libertar milhares de pessoas que estão presas com base em processos penais inquisitoriais. Nós estaríamos falando em anular quase totalidade dos processos penais brasileiros. É isso que nós estaremos falando, em dar uma decisão, reivindicar do Supremo uma decisão com efeito geral sobre a sociedade, que ele pode fazer isso. Né? Então, anula o caso dos bolsonaristas, anula o caso dos 800 mil pessoas presas, né, dos milhares de processos penais que são interpretados de forma inquisitorial e que há um agir inquisitorial do juiz todo dia. Né? Quer dizer, então, realmente, essa crítica isolada, isso aí é para produzir novela, vender jornal, hoje não é bem vender jornal, hoje em dia não é like, né, na internet, é outro tipo de venda de jornal. E, por outro lado, também, para ter lado. A Folha está aliada ao bolsonarismo, assumiu com essa matéria claramente essa aliança. Né? Porque a montanha pariu um rato, ninguém está levando a sério isso no meio jurídico. As únicas críticas que eu vi que são corretas é o elemento inquisitorial, que é nesse tipo de conduta, mas isso é algo que deve ser universalizado. Eu duvido que algum desses críticos, ao responder essa minha indagação, respondesse de forma diferente. Se eu indagasse deles, isso é um problema do ministro Alexandre ou do sistema de justiça criminal brasileiro? Eu duvido que um deles, mas um que fosse, não concordaria que é um problema do sistema de justiça criminal brasileiro. Eu duvido. Porque senão a crítica não seria séria nem honesta. Né? Então, esse que é o problema. Quer dizer, nós estamos tratando como se fosse uma injustiça excepcional, algo que é uma injustiça corrente no direito brasileiro, né? Que é algo corrente, que existe há décadas, desde que o Brasil é Brasil, inclusive. Né? Nós nunca atingimos um processo penal civilizado no país. E isso não significa, como alguns têm falado, agora os garantistas estão voltando atrás. Não, eu continuo na crítica. Só que eu estou localizando a crítica no lugar certo. É localizar a crítica no sistema de justiça criminal brasileiro e não na pessoa de um ministro, porque senão, em meia dúzia de inquéritos, senão eu vou usar a crítica para anular meia dúzia de inquéritos e continuam existindo 800 mil pessoas presas inconstitucionalmente no Brasil. Continuam existindo milhares de processos penais inquisitoriais do Brasil sem nenhuma consequência. Ou seja, a função da minha crítica foi liberar meia dúzia de extremistas de direita que cometeram crimes graves contra os direitos e a democracia, usaram de violência contra o Estado. Então, essa que é a função da crítica que a Folha faz. A função da crítica da Folha é liberar meia dúzia de criminosos contra a democracia, ponto. Não é implementar direitos, porque se fosse implementar direitos, a matéria viria contra o sistema de justiça brasileiro criminal e não contrário ao ministro, isoladamente. Pedro, eu vou pedir licença, porque, enfim, a comunidade sabe que eu estou com meu pai no hospital, eu vou sair, eu vou cometer a indelicadeza de fazer uma pergunta e sair. Imagine, Felipe. Melhor que meu pai. Obrigado. É que eu queria muito a tua opinião sobre as decisões do Dino sobre o orçamento impositivo, né, e toda essa celeuma que o Congresso vem fazendo, inclusive, na minha opinião, produzindo uma chantagem institucional contra o próprio Supremo Tribunal Federal, falando em impeachment de ministros do Supremo e etc. Então, eu queria muito a tua palavra técnica sobre essas decisões do ministro Dino, e agora que já temos maioria favorável à decisão dele que restringe as emendas impositivas. E já me despeço da comunidade com pedido de desculpas a você e a todos por ter que sair. Salve Beijo, lá. Felipe. Melhoras para o papai. Melhoras para o teu pai, Felipe. Eu sou advogado, no caso, óbvio que não tem que anunciar isso, porque nesse caso eu não sou uma fonte imparcial, né, propriamente. Né? Embora eu sou advogado, no caso, que é uma ação de declaração de inconstitucionalidade, estou atuando sem remuneração de ninguém, sem defender interesse privado. Eu estou defendendo o interesse da Constituição brasileira nessa ação. É importante dizer. Né?
Mas nós conseguimos realmente eliminar, e ela acabou de ser confirmada agora pelo STF, por maioria de votos, né? O plenário acabou de confirmar essa liminar, né? Que é uma liminar mais branda do que a que nós pedimos. Nós pedimos para suspender as emendas impositivas, integralmente. Por quê? Porque não tem sentido, gente, no sistema. O orçamento, ele é um instrumento de planejamento das despesas públicas. Você tem o orçamento plurianual, que planeja um período de um número X de anos. Você tem as diretrizes orçamentárias, que é o primeiro passo da lei orçamentária, que dão diretrizes. E depois você aprova a lei orçamentária, que tem a previsão de despesa. Agora, a execução da lei orçamentária deve caber sempre ao executivo. Não há nenhum país, por exemplo, no OCDE, que o parlamentar possa fazer o que o parlamentar brasileiro tem feito, né? Ou seja, pegar uma parcela do dinheiro liberado para investimento, que não é pouca, veja, o executivo tem 60 bilhões, o legislativo está destinando 57. Então, o legislativo gerenciar, vamos dizer, execução orçamentária, que é o que está sendo feito. Isso não pode, é inconstitucional. O legislativo invade competência do executivo, atenta contra a tripartição de poderes, o princípio democrático, uma série de determinações constitucionais, né? Então, realmente é inconstitucional essa conduta, né? E ela gerou uma série de problemas institucionais no país também. Mas eu tenho uma crítica a fazer também, a ausência de crítica aí, Renato. Onde está o mercado financeiro lutando pelo equilíbrio fiscal nessa hora? Não. Aonde está a voz do chamado, entre aspas, mercado, dos nossos bancos, preocupado com o equilíbrio fiscal na hora de acabar com essa festa de despesa pública sem controle do legislativo? Aonde está? Aonde nós vimos aí a Febraban indo para a mídia criticando as emendas, o legislativo, esse gasto irrazoável de dinheiro público? Onde está? Né? Então, realmente, nós vemos também aí como é pouco séria essa postura do chamado mercado em relação às despesas públicas, ao equilíbrio fiscal. Eles estão interessados em roubar metade do orçamento brasileiro, como fazem todo ano, né? Estando satisfeito essa metade pelo pagamento de juros e serviços da dívida, o resto que se dane, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão preocupados com o país, nem com o Estado, nem com despesa pública, né? É sempre importante fazer essa memória. Eu não vi nenhum banco, nenhum Febraban, nenhum agente do mercado fazendo uma crítica que se deve fazer à festa com que o legislativo tem se comportado nesse tipo de despesa. Porque a liminar dada pelo ministro Dino não é para acabar com as emendas, né? Ele suspendeu as emendas até que o executivo e o legislativo cheguem a um acordo, mas que cheguem num acordo preocupados. Ele está preocupado com algumas coisas muito comezinhas da nossa Constituição. Que o dinheiro público seja gasto em questões realmente de interesse público, que tenha transparência tanto na gestão desse dinheiro quanto no tráfego do dinheiro, ou seja, que haja accountability, haja controle. Ele está preocupado com isso, quer dizer, ele não está impedindo que se realize emendas, inclusive. Nós queríamos que ele impedisse, mas ele não está impedindo. Ele deu uma liminar parcial, mais amena, digamos, no sentido de garantir que se seja feito um acordo entre executivo e legislativo, onde esses princípios da transparência, etc., no gasto do dinheiro público sejam garantidos. Quer dizer, é uma preocupação mínima que se deve ter quando se lida com dinheiro público, né? Nossa, muito bom. Se tivesse usando esses recursos para aumentar salário mínimo, Bolsa Família... Para pagar professor, nossa! Se fosse para pagar professor e médico... Se fosse gastar esse dinheiro para pagar professor, estava Febraban aí. Então, agora, como é para, vamos colocar claramente aqui, alimentar a corrupção eleitoral no Brasil, aí tudo bem, aí para eles não é problema. Não, muito bom. Pedro, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Renato. Obrigado. Salve, Pedro. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.